A paz do Senhor, amada igreja. Estou feliz em, junto com você e a sua família,
estar reunidos através deste canal para, nesta noite, louvarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. Fique atento, durante a transmissão vai aparecer para você um QR Code e também um link nos comentários para que você possa fazer o seu pedido de oração. Vamos agora cantar louvores ao nosso Deus, celebrar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos celebrar! Na beleza da sua santidade. Queremos conhecer mais de ti cada dia, cada vez ter mais intimidade contigo. Que a cada dia nós possamos estar aprendendo mais. Nós queremos, ó Pai, sentir mais de ti. Queremos ser cheios da sua presença, Senhor. Queremos ser salvados por ti, Jesus. Oh, aleluia. Ensina-nos a adorar, Jesus. Ensina-nos, ó Pai, a viver uma vida reta, através do teu Santo Espírito, ó Pai. Ensina nossos corações, Senhor Jesus. Tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Pois sabemos que sem ti nós não somos nada. Sem ti nós somos, Jesus. Oh, aleluia. Queremos conhecer mais de ti. Queremos mais de ti em nossas vidas. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Oh, aleluia. Queremos te conhecer a cada dia mais, Jesus. Queremos cada dia mais de ti em nossas vidas. Vem, Jesus, nos ensina. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Não nos atinge, choramos a ti. Aquele que veio para sempre, aquele que cresceu. Oh, aleluia. Não nos atinge, Jesus.
Queridos, como é bom louvar ao Senhor, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Essa é uma grande verdade que nós temos em nossa vida, né? Que a bondade e a misericórdia de Deus, elas se renovam a cada dia nas nossas vidas. Quero agora orar por você que tem entregado os seus dízimos e as suas ofertas neste ministério. Você que tem sido fiel aqui, nós somos muito gratos por toda a semente que você tem semeado aqui para que possamos continuar pregando o Evangelho do Senhor. É muito importante esta semente, meu querido. Saiba disso, que você faz parte de um grande projeto de Deus para a pregação do Evangelho e a tua contribuição, ela nos permite mantermos este ministério aberto, pregando a verdade do Evangelho, as boas novas do Evangelho, a salvação que existe em Cristo, no Cristo Senhor. Fecha os teus olhos, eu quero abençoar a tua vida. Pai amado, Deus querido, somos gratos por todos aqueles que têm entregado os seus dízimos e as suas ofertas neste ministério. Pedimos, Deus amado, que essa semente que está sendo lançada, ela possa gerar os frutos e muitas vidas possam ser alcançadas através da pregação do Evangelho. Deus, que essa semente possa ser multiplicada na vida dos teus filhos também, que nunca falte o alimento e o pão sobre a mesa. Pai amado, que eles possam ser um povo próspero,
Senhor, sempre tendo de Ti a provisão, o nosso Jeová Jirê. Eu oro agora repreendendo todo espírito devorador que tente agir na vida dos Teus filhos, com os gastos desnecessários em manutenção, em medicamentos. Nós repreendemos agora em o nome de Jesus. Eu profetizo, ó Pai, que nós somos um povo próspero, um povo abençoado por Ti. Eu oro também, Senhor, agora pelas nossas crianças, pedindo que o Senhor continue derramando sobre elas a sua graça, o seu cuidado, livrando-os, ó Pai, de todo homem mal intencionado, de todas as ciladas do inimigo que tenha planejado para as suas vidas. Senhor, que possamos ver as nossas crianças crescendo em estatura e em conhecimento. Dê graça e sabedoria aos seus responsáveis para educá-las segundo a Tua palavra, porque nós sabemos que quando crescerem, elas vão se recordar de toda a verdade que foi ensinada e vão permanecer nos Teus caminhos. Eu oro, Senhor, por todas aquelas crianças que estão também em orfanato, Pai, desamparadas, se sentindo tristes neste momento, angustiadas. Oh, Deus amado e querido, visita agora essas crianças, que elas possam sentir o Teu consolo através do Espírito Santo. Levante homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo para mostrar o verdadeiro Pai que existe, que é o Senhor, um Pai que não abandona, um Pai que ama, um Pai que consola. Que elas possam ter a oportunidade de encontrar a salvação que existe no Teu Filho e o conforto e o amor que existe no Pai. Assim nós oramos, Senhor Jesus, pedindo também que o Senhor fale conosco através da palavra que será ministrada. Que não seja, Senhor, as minhas verdades, as minhas convicções, mas que flua dos meus lábios apenas aquilo que está no centro do Teu coração, para edificar as nossas vidas nessa noite. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e também por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Assim nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Eu quero trazer uma meditação para nós neste dia, que está lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 17 e o versículo 18. Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 17 e o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Algumas versões diz assim: mesmo assim, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ou, todavia, me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. O Abacuque, quando ele vai escrever o seu livro, ele está inserido em um período da história onde ele contempla muitas iniquidades, muitas violências, devastações, e isso vai incomodar este profeta. O Abacuque, ele está classificado na Bíblia como um profeta menor, mas isso não significa que ele tenha menos preparo ou não seja tão importante. Na Bíblia, até para que você tenha aí o conhecimento, os profetas, eles são classificados entre profetas maiores e profetas menores. E isso está associado à quantidade de capítulos, à quantidade de escrito que cada um fez, tá? Então, toda vez que você escutar que o Abacuque foi um profeta menor, está fazendo menção à quantidade de texto, à quantidade de conteúdo que ele escreveu. Não tem nada a ver com importância, tá? Isso aqui é só uma curiosidade para você ter guardado aí na tua mente. E o profeta Abacuque, ele está inserido dentro de um contexto, como eu te disse, de muita devastação, muita iniquidade, muita violência.
E ele, incomodado com tudo que está acontecendo ao seu redor, ele vai chegar diante de Deus e vai questionar de uma forma com temor e com reverência. Ele vai questionar a Deus o motivo pelo qual ele permite essas coisas acontecerem. Ele vai iniciar o seu livro perguntando, questionando a Deus: mas Senhor, o Senhor não está vendo tudo que está acontecendo? Mas Pai, o Senhor não consegue enxergar as coisas que estão aqui ao nosso redor? Nós precisamos, Senhor, de um vingador. A esperança de Abacuque é que Deus levante um vingador, ou que Deus venha com um sopro, com um fogo lançado do céu e acabe com toda aquela devastação. Essa é a esperança de Abacuque, que ele tenha uma resposta de Deus, até de forma, possamos dizer assim, imediata, de algo para livrá-los de toda aquela assolação que eles estavam passando no momento. Porque realmente tudo que estava sendo feito não estava agradando a Deus. Abacuque, ele compreendia que tudo que estava ali não estava agradando a Deus. Só que o questionamento de Abacuque é de entender até quando Deus permitiria essa situação. Então, todo esse relato vai ser narrado no capítulo 1. E no segundo capítulo, Deus vai trazer uma resposta para o Abacuque. Lá no capítulo 2, no versículo 4, ele vai dizer para Abacuque algo que inclusive foi perpetuado não apenas no tempo de Abacuque, mas Paulo vai fazer menção dessa passagem, e essa passagem vai ser fundamental para a reforma protestante. Deus vai falar assim para Abacuque: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Deus está dizendo para o Abacuque: olha, eu estou vendo tudo o que está acontecendo, eu não vou deixar as coisas da forma como estão, mas entenda algo, Abacuque: as pessoas que estão praticando a violência, que estão praticando essas atrocidades, todas essas iniquidades, elas são pessoas ímpias, ou seja, são contrárias àquilo que eu estabeleci como santo. Mas preste atenção, Abacuque, você é diferente. Você não deve pensar e agir, você não tem no teu pensamento o agir e a conduta deles. Você é um justo. Inclusive essa justiça, essa sua qualidade de se aplicar como justo diante de mim, isso é que está te incomodando tudo que está acontecendo. Mas preste atenção, você é diferente dos outros. Você é justo. Você está aqui na minha presença. Então preste atenção, Abacuque. O justo, ele viverá pela fé. Ele não deve viver baseado nas coisas que ele está tendo ao seu redor, com os acontecimentos que estão acontecendo ao seu redor. A tua forma, a tua conduta de vida, a tua esperança não deve ser apenas em eu vingar, mas a tua esperança é confiar que eu farei aquilo que eu acho que é melhor. A tua esperança, a tua fé é acreditar que eu jamais vou te desamparar. É isso que Deus está respondendo para Abacuque, quando ele diz que o justo viverá pela fé. Abacuque, não deixe que a situação faça você esquecer que eu sou o Deus da tua salvação, que eu sou o Deus que jamais vou te abandonar. E essa resposta de Deus para o Abacuque vai gerar nele uma canção. E é esta canção que nós acabamos de ler, o trecho final dela, quando ele vai dizer
que ainda que a figueira não floresça, e o fruto da vide, e a vide não deu seu fruto, e o fruto da oliveira minta, e não haja mantimento no campo, e o rebanho seja tirado do aprisco, e tudo que está o gado seja removido dos currais, ele vai dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa resposta que Deus deu para o Abacuque gerou nele um avivamento da sua fé. Abacuque, quando ele escutou a resposta de Deus e deixou que ela penetrasse no seu coração, ele já esquece tudo o que ele está inserido ali naquele momento, e o seu coração começa a voltar-se na salvação que existe em Deus, que ele não ficaria desamparado, que Deus entraria com a provisão ali, diante de tudo que ele apresentou. O mais importante nessa resposta de Deus para o Abacuque é que ela trouxe um avivamento para a fé, um fortalecimento da fé. E eu quero pegar esses 6 aspectos que Abacuque ele vai relatar, quando ele vai dizer mesmo que, ou em algumas versões, ainda que, ele vai falar de 6 aspectos. E nesses 6 aspectos eu quero meditar com você, junto com você nessa noite, para que possamos aplicar nas nossas vidas. A fé do Abacuque, ela foi fortalecida de tal maneira que ele vai entender que não importa o que aconteça na sua vida, não importa se ele perca as coisas na sua vida, não importa a situação que está acontecendo, ele vai se alegrar no Senhor e exultar, ou seja, celebrar ao Deus da salvação. Ele vai dizer, quando ele começa, nesse trecho que nós lemos, dizendo, ainda que, guarde isso, ele está falando, não importa o que aconteça, não importa a situação que eu estou inserido. E ele finaliza, eu me alegrarei no Senhor. Essas 2 palavras são importantes, ainda que e todavia, elas são importantes para compreendermos essa passagem. Porque ele diz, não importa o que aconteça, eu sempre exultarei e me alegrarei no Senhor. Oh, como isso é tremendo, meu querido. Como isso é tremendo. Essas 2 expressões são importantíssimas para compreendermos o ponto que o avivamento da fé de Abacuque foi elevado. E se nós queremos nesta noite também elevarmos o avivamento da nossa fé, nós precisamos compreender que não importa o que aconteça, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Nós precisamos, não podemos permitir que nada tire a nossa esperança, a nossa fé. Deixa eu falar com você. Primeiro aspecto que nós podemos aplicar para a nossa vida. Quando o Abacuque ele fala, ainda que a figueira não floresça, ele está dizendo da árvore que produz o figo. E antes do figo nascer, ela começa a florescer, a árvore começa a gerar flores, é algo bonito. O figo é algo que está presente ali na história de Israel, quando os espias vão ver a terra de Canaã, eles percebem que existem lá uma multidão de figueiras. É algo que Jesus vai falar sobre ela também. É uma árvore muito importante, porque ela começa a mostrar que ali ela vai ser próspera antes do fruto nascer. Antes do fruto ser gerado, essa árvore, ela começa a florescer, já demonstrando a prosperidade que existe ali. E meu querido, o primeiro aspecto que nós podemos aplicar, usando como exemplo essa árvore da figueira, que muitas vezes é associado sim à prosperidade, nós podemos
porque é uma árvore que gera frutos quase que o ano inteiro, nós podemos aplicar que ainda que, preste atenção nisso, eu vou usar aqui essas duas expressões, o ainda que e todavia, preste bem atenção nisso, abra bem os teus ouvidos, abra bem o teu coração. Então, ainda que aquilo que eu estou fazendo não prospere, ainda que aquilo que eu estou investindo o meu tempo, ainda aquilo que eu estou investindo os meus recursos, não prospere, ele vai falar, todavia eu me alegrarei no Senhor. Às vezes nós ficamos frustrados, porque nós estamos investindo tempo, estamos investindo recursos, e parece que as coisas não saem do lugar, parece que tudo fica estagnado, parece que as coisas nós não conseguimos prosperar naquilo que nós estamos fazendo. A definição de prosperidade não está apenas ligado a finanças, mas prosperidade nós podemos aplicar de uma forma simples para o nosso compreendimento, tudo aquilo que nós investimos de tempo, que investimos de recursos, de conhecimento, aquilo gera frutos, aquilo vai gerando, vai crescendo, prosperidade está associado a isso. E às vezes nós não conseguimos prosperar naquilo que nós estamos investindo, na nossa família, no nosso emprego, no nosso negócio. E meu querido, eu não quero aqui entrar no mérito de ação maligna, mas eu quero entrar aqui no mérito em que em momentos da nossa vida nós somos desafiados a avivar a nossa fé. É nesses momentos que nós precisamos aplicar a nossa fé. Porque quando o Abacuque ele fala, ainda que a figueira não floresça, ele está dizendo, ainda que as coisas não prosperem como eu tenho planejado, eu não vou deixar isso me abater, mas eu vou me manter firme. Meu querido, você que tem passado por dias onde você não tem conseguido enxergar uma prosperidade, um crescimento, um desenvolvimento naquilo que você tem investido, não é a hora de desanimar, porque a palavra diz que o justo viverá pela fé. Guarda isso no seu coração e faça como o Abacuque nos ensinou, todavia eu me alegrarei no Senhor. Substitua o sentimento de tristeza, substitua o sentimento de fracasso pela alegria do Senhor e celebre ao Deus da tua salvação. O segundo aspecto, quando o Abacuque ele vai falar que ainda que a vide não deu o seu fruto, a vide ele está falando da videira. O fruto da videira é a uva. Da uva é extraído o que? O suco para a produção do vinho. O vinho está associado à alegria. Então Abacuque ele está dizendo, olha, ainda que eu não tenha motivos para me alegrar, ainda que eu não tenha motivos para sorrir, eu não posso permitir que isso roube de mim a verdadeira alegria, que é a alegria do Senhor. Eu não posso permitir que isso gere em mim um desânimo, uma tristeza profunda, uma depressão. Ainda que nós não tenhamos motivos para nos alegrarmos. Eu sei, em todos esses tempos que nós estamos passando de dificuldade, de notícias que nós sempre vimos, ligamos na televisão, só temos tragédias. Isso são coisas que tentam roubar de nós a alegria. São coisas que, com o passar do tempo, eles vão roubando de nós a alegria. Talvez uma decepção que você teve com alguém, com teu cônjuge, com teus filhos, com um colega de trabalho. Alguma decepção tirou de você a alegria, a perda de alguém. Roubou de você a alegria. Nós nessa noite queremos reavivar a nossa fé, que ainda que não tenhamos motivos para nos alegrar, todavia eu vou encontrar a alegria do Senhor, e ela vai trazer novamente a alegria no meu coração, e essa alegria vai trazer um cântico novo, uma celebração ao Deus da minha salvação.
Oh, meu querido, ainda que você não tenha motivos para sorrir, ainda que você não tenha motivos para se alegrar, todavia, se alegre no Senhor, o Deus da tua salvação. Está aqui a alegria verdadeira. O terceiro aspecto no qual o Abacuque ele vai fazer menção sobre ainda que o fruto da oliveira minta. A oliveira, ela produz algo que eu particularmente gosto demais, que é a azeitona. Eu sou, assim, realmente apaixonado por azeitona. Eu gosto, como pura, se põe na carne moída, então, para dar aquele temperinho, ó, mamma mia, que coisa boa. Mas o Abacuque, ele está dizendo aqui sobre a ausência. Quando ele fala de mentira, ele está falando de um fruto seco. Um fruto que, quando vai ser extraído, ele não vai ter nada para gerar. A azeitona, ela está seca. E se a azeitona ela está seca, ela não consegue dar aquele azeite. É impossível se extrair o azeite quando a azeitona está seca. Por isso, ele faz essa associação ao fruto da oliveira minta. Ou seja, vai ter o fruto, mas você não vai conseguir tirar dele o azeite. O azeite, meu querido, nós podemos associar aqui, ele está associado na Bíblia sempre à unção e também é usado para a cura. Vamos associar aqui a saúde. Ainda, meu querido, que nós não tenhamos a saúde ou a cura de uma enfermidade que nós tanto tempo estamos buscando. Meu querido, nós precisamos entender que isso não pode abafar a nossa fé, isso não pode minar a nossa fé, mas assim como o profeta, ele fala, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não importa a enfermidade que você está vivendo neste momento, não importa a necessidade de uma cura, nós precisamos compreender que a nossa fé ela tem que ser avivada neste momento e não podemos deixar que essa enfermidade tire de nós a alegria do Senhor, o cântico novo ao nosso Deus, cresça em nós a dúvida e as incertezas sobre aquilo que a palavra de Deus nos diz, que existe uma cura. Meu querido, nós não podemos deixar que todas essas enfermidades que têm assolado o mundo nos faça duvidar se Deus realmente cura, porque Deus realmente cura. Deus realmente cura. Existem momentos em que nós vamos passar por essas situações. Assim como o Abacuque, ele estava vivendo naquele período assolado por muitas coisas acontecendo ao seu redor. Nós precisamos compreender, meu querido, que o momento certo Deus vai nos curar. Que existe um plano de Deus estabelecido. Que existe um propósito de Deus estabelecido. Nós não podemos deixar e duvidar que Deus cura. Ah, mas por que cristãos morrem de enfermidade? Porque Deus não curou, então, aquelas pessoas que se dizem cristãs da Covid e elas morreram? Meu querido, a morte ela chegou para esses irmãos que já estão descansando em Cristo apenas no corpo. Eu garanto para vocês que aonde eles estão, eles não vão querer sair. Porque eles estão ao lado do Pai, eles estão ao lado de Jesus. O que morreu foi o corpo físico. O que não foi, o que pereceu já é um corpo que já está corrompido. Mas eu tenho certeza que eles estão descansando com o Senhor, celebrando na alegria de Deus. Se é da vontade de Deus curar, Ele vai curar. Se Deus tiver um propósito ali, vai curar. Mas, meu querido, se porventura isso não acontecer, nós precisamos confiar na soberania de Deus, que Ele sabe de todas as coisas. Confiar e entender a soberania de Deus nesses momentos é avivar a fé. Eu acho lindo uma frase que chegou ao meu conhecimento de um homem de Deus, o pastor Thomas Dawson. Ele faleceu de câncer. Ele foi aquele que trouxe o ensino da palavra de Deus, ao qual nós temos acesso hoje,
Antigamente se chamava ETM, hoje a base se manteve com o IFC. E ele, sofrendo com essa enfermidade, ele disse para dar um recado àqueles que ele tinha ensinado. E falou assim, olha, eu estou aqui perecendo por causa dessa doença, mas mesmo assim, eu ainda continuo acreditando na cura divina de Deus. Isso é um avivamento de fé, porque ele compreende que ele compreendeu que essa enfermidade não poderia roubar dele a alegria do Senhor e muito mais ainda a esperança do Deus da salvação. A salvação, meu querido, ela não está ligado aqui a este corpo físico. Deus vai nos salvar de enfermidades? Vai nos salvar de enfermidades, mas a salvação verdadeira está na eternidade que nós vamos passar com Jesus. Então, se nós estamos passando por momentos de enfermidade, nós não devemos temer, nós não precisamos ficar com medo, porque o Senhor sabe de todas as coisas, e isso não pode minar a nossa fé, mas tem que trazer um fortalecimento, um avivamento. O quarto aspecto que o Abacuque vai falar, ele vai dizer sobre quando não haja um mantimento no campo. Aqui ele está falando da produção de trigo. O trigo era fundamental para a produção do pão. E o pão, naquela época, era um dos alimentos primordiais para o mantimento, para suprir as necessidades físicas do corpo. E o Abacuque está dizendo algo que ele vai falar, não importa, ainda que eu não tenha o trigo para produzir o pão, para me alimentar, ainda que eu precise passar por fome. É terrível passar por fome. Gente, como eu fico irritado quando eu estou com fome. É algo assim que realmente mexe comigo. Eu tenho que me controlar quando eu estou com fome. Porque vai trazendo aquela irritação, né? Algumas pessoas ficam irritadas também quando estão com sono. O nosso corpo ele vai reagindo dessa forma. É algo que é necessário, é importante para mantermos. E o Abacuque ele vai ser muito profundo ao dizer isso e falar, ainda que eu não tenha o alimento e que eu passe por fome, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não importa se eu estou convivendo ali, passando por um momento de necessidade, de fome, eu não tenho um alimento, isso não vai roubar a minha fé. Isso não vai esmorecer a minha fé. Eu vou manter a minha alegria no Senhor. Nós sabemos, e o momento em que o mundo está vivendo, em especial o nosso país, onde nós temos visto muitas pessoas com necessidade, e eu quero aqui agradecer você que tem nos ajudado a levar um pouco de alimento para aquelas pessoas que estão necessitadas. Vocês têm sido importantes com isso. Nós agradecemos realmente de coração, tá? O Rafael e a Bruna têm feito um trabalho aí legal e que nós possamos realmente continuar com este projeto. E nós sabemos da dificuldade dessa necessidade. É algo que é importante. É algo que chega até a doer no coração você saber de uma família que está passando por fome. Nós sabemos disso e o que depender de nós, meu querido, nós estamos aqui para ajudar a vida dessas pessoas. Mas o Abacuque está sendo profundo no seu cântico, que ele vai dizer que mesmo que ele precise passar por fome, isso não vai deixar ele desamparado, ele não vai deixar isso enfraquecer a sua fé. Mas ele vai se manter firme. Ele vai continuar com a alegria do Senhor no seu coração. O outro aspecto, ele vai dizer, olha, ainda que o rebanho, o quinto aspecto, ainda que o rebanho, ele seja morto, o rebanho seja tirado do aprisco, seja morto do aprisco, nós podemos associar isso daqui ao nosso trabalho, ao nosso comércio, de onde nós tiramos os nossos recursos. O rebanho ele está associado a trabalho, a pastoreio, a geração de recursos.
E o Abacuque ele vai dizer, ainda, vamos colocar aqui dentro do nosso contexto, ainda que eu perca meu emprego, ainda que a minha empresa venha a falir, ainda que eu não tenha mais onde retirar formas para sobrevivência, recursos financeiros para sobreviver, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que nós não consigamos, meu querido, percamos o emprego, ainda que percamos a fonte para o nosso sustento, para comprarmos o alimento, para pagarmos os nossos compromissos, nós precisamos compreender que isso não pode trazer desânimo aos nossos corações. Mas muito pelo contrário, isso tem que gerar em nós a fé, um avivamento, a crença no nosso Deus, o Deus da salvação, que Ele não vai nos deixar desamparados. Nós precisamos compreender isto. É natural você ficar chateado porque você perdeu o emprego, porque você foi demitido, ou porque a tua empresa, porventura, tenha fechado. É normal, é natural você ficar chateado. Agora, o que nós não podemos é nos entregar a essa situação e deixar que isso nos domine, nos levando a uma zona de depressão profunda, de uma tristeza profunda, de um desânimo, de uma dúvida se Deus realmente existe, se Deus realmente te ama. Porque essas situações podem nos levar a isso. E nós não podemos deixar que essas situações nos carreguem para esse tipo de lugar, para esse tipo de zona. Nós temos que nos colocar diante de Deus para que possamos ter o avivamento da nossa fé. E assim como o Abacuque ele fala, todavia eu me alegrarei no Senhor. E o último aspecto, quando ele fala que ainda que o gado não esteja mais no curral, ele está querendo dizer o seguinte, meu querido, ainda que eu perca tudo, todas as minhas economias, tudo aquilo que eu guardei, eu não tenha mais nada, eu viva numa pobreza extrema. Eu não tenho mais nada. Eu tenho só apenas a roupa do corpo para vestir. Ele vai dizer, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Essa palavra de hoje, meu querido, ela vem para trazer a nós um ânimo na nossa fé, um avivamento da nossa fé. Nós estamos passando por dias tão difíceis, nos quais estamos sendo inseridos em situações difíceis, em situações desafiadoras. Às vezes, como nós falamos, aquilo que nós estamos fazendo não prospera, foi nos tirado motivos de alegria com as perdas, o nosso corpo está sofrendo com enfermidade, nossos recursos, nosso mantimento, às vezes nós nem temos, nosso suprimento já não temos mais, nós conseguimos almoçar, mas não sabemos se vamos conseguir jantar. Talvez você esteja nessa situação, aonde você perdeu o seu emprego, e talvez você está encaminhando até para uma dificuldade, uma linha de pobreza, uma situação de pobreza. Mas, meu querido, nessa noite eu estou aqui para te dar uma palavra de avivamento. Ainda que tudo isso esteja acontecendo com você, ainda que tudo isso tenha acontecido na tua vida, agora pegue isso, alegre-se no Senhor. Mas como eu vou conseguir fazer isso? Meu querido, se lembrando que a fé é aquilo que nós não conseguimos enxergar, se apegando na palavra de Deus, crendo que Ele é o Deus da sua salvação. Quando o profeta Abacuque ele fala, e todavia eu me alegrarei no Senhor, ele não termina aí, ele complementa, ele diz, e exultarei no Deus da minha salvação, porque a sua fé trouxe um avivamento nele, e ele vai compreender que não importa se todas essas situações acontecerem na sua vida, o Deus da salvação irá livrá-lo, irá salvá-lo de tudo isso. Oh, glória a Deus, meu querido. Nós precisamos reavivar a nossa fé, voltar à essência de crer em Deus, não por aquilo que Ele pode fazer, mas crer em Deus por aquilo que Ele é.
Porque Deus pode fazer muitas coisas na nossa vida, mas nós precisamos primeiro compreender quem Ele verdadeiramente é. Porque quando nós compreendermos quem Ele realmente é, as coisas deste mundo vão se perder o valor, vão se perder a importância. Compreenda algo, meu querido, a palavra de Deus é onde nós precisamos buscar o alimento para trazer a alegria à nossa vida. Lá nós vamos encontrar o refrigério que tanto precisamos, lá nós vamos encontrar o ânimo que tanto precisamos. E se você está passando por essas situações que eu citei aqui, alguma dessas situações, saiba que o Deus da salvação, Ele não esqueceu de você. Ele te ama e Ele tem uma palavra para você, que jamais nós seremos provados além daquilo que nós podemos suportar. Jamais seremos provados além daquilo que nós podemos suportar. Deus, Ele não tem prazer em ver sofrimento. Deus não tem prazer em ver a violência. Deus não tem prazer em ver toda a situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Tudo isso é consequência do pecado. É consequência da maldade que nasceu no coração do homem, do pecado. E é desse pecado, das consequências do pecado, que a consequência maior foi a separação, o rompimento do nosso relacionamento com Deus. Deus, Ele deseja nos salvar, não apenas das coisas deste mundo. E se você está assistindo a este vídeo e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, saiba que existe a salvação de tudo isso que está sendo gerado no mundo. Uma salvação não apenas para os dias de hoje, mas para a eternidade. E o nome dessa salvação é Jesus, o Filho de Deus, enviado por Ele como a maior demonstração de amor para nos salvar. Não apenas das coisas deste mundo, mas da condenação eterna. Eu quero convidar você a aceitar a esse Cristo. Não é religião, não é placa de igreja que te salva, é apenas Jesus Cristo. Deixe essa palavra entrar na tua vida, se você ainda não aceitou a Jesus. Faça essa decisão. Diga comigo assim, agora. Tome essa decisão agora, hoje. Hoje é o dia de você tomar essa decisão. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é o dia de voltar. Porque quando nós estamos afastados de Deus, meu querido, tudo isso que Abacuque ele fala que ainda que nos impede de viver uma vida de alegria. Mas quando você volta para os braços do Pai, você compreende que nada mais tem tanto valor do que estar na presença de Deus. Repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, hoje eu estou na tua presença e me arrependo de todos os meus pecados. E te peço, escreva meu nome no livro da vida, porque eu confesso diante dos anjos e diante dos homens que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Se você está afastado, repita assim comigo. Pai, nesta noite, me aceita de volta. Eu me arrependo de um dia ter saído da tua presença. E te peço, Senhor, me aceite de volta. Glória a Deus. Seja bem-vindo à família de Deus. Agora, deixe que a tua fé seja avivada. Não deixe que essas situações te minem e que essa palavra, essa decisão sua faça subir no teu coração a esperança, a alegria do Deus da nossa salvação. E você, meu querido, que está passando por esses momentos, eu quero orar pela tua vida, para pedir que o Senhor traga um fortalecimento da tua fé. Que o Senhor possa avivar o teu espírito novamente, aonde se foi a alegria, aonde entrou a desesperança, o medo, até a dúvida, que o Senhor nessa noite Ele possa retirar tudo isso dos nossos corações
e trazer um avivamento. Porque saiba, meu querido, que em Salmos diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E o Deus da salvação, Ele está com você em todos esses momentos. E eu profetizo que o amanhecer de Deus está chegando na tua vida. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração e faça essa oração comigo. Pai amado, Deus querido, nós aqui estamos diante do Senhor, crendo que todas essas situações que estamos passando, elas servem para trazer um avivamento da nossa fé, um fortalecimento da nossa fé. Pai, aonde existe o medo, aonde existe a dúvida, aonde já se foi a esperança, aonde a tristeza está entrando, a depressão está entrando, eu oro agora, Pai, no nome de Jesus, repreendendo também todo espírito maligno que tente minar a fé dos teus filhos. Pai, nós compreendemos que ainda que nada aconteça na nossa vida, ainda, Pai, assim como o profeta Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, que não haja mantimento nos campos, que o rebanho, ó Pai, seja morto e que no currais não se encontre mais nada, Senhor, mesmo assim, todavia, nós agora profetizamos e nos firmamos nessa palavra, nós nos alegraremos no Senhor, nós celebraremos, exultaremos no Deus da nossa salvação. Nós declaramos, ó Pai, que a nossa esperança não está neste governo, a nossa esperança não está no dinheiro, Pai, a nossa esperança não está na medicina, mas a nossa esperança está em Ti, Senhor Jesus. Em Ti nós depositamos a nossa esperança, em Ti nós depositamos a nossa fé. Ó Papai amado, que os Teus filhos agora possam sentir uma alegria começando a fluir no seu interior. Pai, que essas lágrimas que estão descendo agora, elas sejam revertidas agora em lágrimas de alegria, em lágrimas de renovo, e não mais lágrimas de tristeza. Meu querido, toda essa lágrima que está saindo dos teus olhos, agora não serão mais lágrimas de tristeza, mas serão lágrimas de alegria, porque o Senhor está trazendo dentro de você um avivamento da tua fé, um avivamento do teu espírito. Ó Senhor Deus amado e Deus querido, nós somos gratos também pelo cuidado, pelo zelo que o Senhor tem tido conosco. Assim nós oramos, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus. Amém. Oh, meu querido, que essa palavra tenha gerado em você um ânimo, um avivamento da parte de Deus. Que a partir de hoje, mesmo que nada dê certo, mesmo que nada pareça que está prosperando, mesmo que pareça que tudo está dando errado, não se deixe esmorecer, meu querido, mas lembre-se dessa palavra, lembre-se do que está lá escrito: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Não importa o que vai acontecer, se alegre no Senhor. Não permita que murmurações, que palavras que murmurem contra Deus, tristeza, entre no seu coração. Mas lembre-se disso. Tem uma canção que eu gosto muito assim, que ela fala sobre isso, que diz: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, meu querido, vai dar tudo certo. Glória a Deus. Aleluia. Quero, antes de te abençoar, para que você tenha uma semana cheia do poder de Deus, da graça de Deus, eu quero te lembrar algo. Se você tem um pedido de oração, acesse o QR Code ou entre no link que apareceu aí nos comentários, preencha o formulário que nós vamos interceder pela tua vida. Se você precisa, nesse momento, fortalecer a tua fé, coloca lá, vamos orar por você. Nós queremos interceder junto contigo para que você possa alcançar o milagre e a resposta de Deus. E se você também precisa de um aconselhamento pastoral, aí está aparecendo um número para você. Mande uma mensagem, faça um agendamento. Lembrando que, por enquanto, tudo isso será feito online, tá? Respeitando todas as determinações de distanciamento para te preservar,
nós vamos fazer tudo isso online. Manda aí, se você precisa de um aconselhamento, nós estamos aqui para te ajudar, para te servir. Estenda as tuas mãos para receber o presente de Deus para uma semana abençoada. Que a graça, a paz, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo te acompanhem nesta semana. Aonde você colocar a planta dos teus pés e as palmas das tuas mãos, você possua por herança em Cristo Jesus. Que o Senhor cure o nosso corpo, sare a nossa alma e edifique o nosso espírito. Lembrem-se sempre, fiquem firmes na fé, na esperança e no amor. Eu te espero aqui no nosso próximo culto, em nome de Jesus. Fiquem na paz, queridos.